Nós vamos falar agora da pesquisa Datafolha, que dá um resultado bastante contraintuitivo. Olha só, segundo o Datafolha, o Lula não decolou com o Trump e manteve a reprovação de 40% e a aprovação de 29%. Olha que coisa, né? Eu falei para vocês que eu achava que o Lula iria ter sim um ganho de melhoria, uma melhoria de popularidade por conta desse tarifaço do Trump, mas que seria uma coisa pontual e restrita e que logo voltaria ao normal, né? E só que pelo Datafolha, logo o Datafolha, hein, gente? O Datafoice está dizendo que não teve nada nisso daqui. E mais do que isso, também diz aqui ó, que a prisão de Bolsonaro divide brasileiros. Houve na pesquisa anterior que eles fizeram sobre isso, a maioria era a favor da prisão do Bolsonaro. Agora o número está empatado, ou seja, em tese, a situação do Bolsonaro melhorou. Vamos entender essas pesquisas aqui, porque eu confesso para vocês que eu estou encucado de entender o que o Datafolha está querendo com essas pesquisas. Essa notícia foi sugerida por Peter Odeio PSDB, Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Datafolha, Lula não decola com Trump e mantém reprovação de 40% e aprovação de 29%. Então, lembra, né? Aqui, ó, segundo o Datafolha, não teve nenhuma melhoria, né? Ou seja, o ruim e péssimo continuou os mesmos 40% da última pesquisa, que tinha sido feita em junho, e ele teve aqui o ótimo e bom melhorou um pouquinho, que melhorou de 28% para 29%. Talvez seja exatamente isso, é o que eu falo para vocês, um pequeno aumentozinho na popularidade do Lula. As outras pesquisas teve um valor mais significativo, aí vai variar de acordo com a metodologia de cada pesquisa e coisa e tal, mas o ponto que é incontestável nessa pesquisa e qualquer outra pesquisa é que o tal do efeito Canadá não veio para o Lula não, tá? O Lula achou que ia ter uma melhoria, não veio essa melhoria. É lógico, isso tem dois problemas para o Lula. O primeiro problema é que isso tem o condão de desanimar a militância dele, né? A militância estava esperando que quando o Lula aplicasse tarifa, que ia melhorar a popularidade dele, não sei o que lá, ia reverter todo o problema, e já viu que não vai ter isso, né? Mas eu lembro a vocês também que o Lula quer essa briga com o Trump por outros motivos, não é só pelo fato dessa melhoria de popularidade. É porque vê nisso daqui a sair da Venezuela, né? Ou seja, o STF está pressionado, o Lula está pressionado, o Lula sabe que não ganha 2026, então para o Lula propor alguma coisa maluca para anular a eleição de 2026, eu não sei o que lá, alegando um ataque externo dos Estados Unidos, alguma loucura dessa, e se manter no poder, pouco custa, né? O caminho da Venezuela é logo ali. Não precisa nem de estudo, né? Se o Lula conseguir que o STF barre todos os candidatos da oposição, pronto, ele ganhou a eleição de 2026. Olha que maravilha, não é mesmo? Então, são essas duas coisas pelas quais o Lula gosta dessa briga com o Trump. Mas o efeito Canadá não veio, não. E eu acho muito engraçado, porque estava todo mundo comemorando, não porque o Atlas Intel, não sei o que lá, e o Quaest, né, melhorou na Quaest, e eu estou falando para vocês, melhorou, ele flutuou na margem de erro, flutuou dentro da margem de erro. Teve um pequeno aumentinho, esse pequeno aumentinho é esperado. A visão é que esse pequeno aumento aqui também, ó, de 28% para 29% aqui nessa pesquisa, né? Aqui, ó, continua o pessoal desaprovando o trabalho do Lula no Executivo Federal, 50% desaprovam contra 46% que aprovam, não teve nenhuma mudança, foram os exatos mesmos números lá de junho. Então a pesquisa do Datafolha foi positiva para a direita, tá? Foi muito ruim, na verdade, para o Lula nessa história aqui, ou seja, meio que jogou um balde de água fria. E não foi só nessa questão do Lula, foi também na questão do Bolsonaro. Olha só, Datafolha, prisão de Bolsonaro divide brasileiros e 51% duvidam que ela vá acontecer. Então perguntaram para o pessoal o seguinte, você acha que o Bolsonaro deveria ser preso pela tentativa de golpe? 46% são contra, 48% acham que sim. Então 48 a 46% aqui, ó, tá empate técnico, né? Aí eles falam aqui ó, que é empate na margem, no limite da margem de erro. Não, não é empate no limite da margem de erro, é empate na margem de erro, né? Porque no limite da margem de erro seria 50 a 46. A margem de erro é 2 pontos percentuais para mais ou para menos, aí daria empate no limite da margem de erro. Mas enfim, aqui ó, ele fala aqui, ó, houve uma oscilação dos limites dessa margem, indicando uma inversão ao menos momentânea de ânimos. Na rodada anterior, 52% achavam que o ex-presidente merecia ir para a cadeia e 42% diziam o contrário. Então, na pesquisa anterior da Datafolha, a maior parte, e olha que é a Datafolha, né? A Datafolha faz essas pesquisas na frente de presídio, né?
Então, 52% queria a prisão do Bolsonaro, 42% não. Aqui ganhava a vontade de prender o Bolsonaro fora da margem de erro. Agora ficou no empate aqui na margem de erro, né? Mais curioso é que eles perguntaram se você acha que Bolsonaro vai ser preso ou não. Ou seja, independente de você achar que ele deveria ser preso ou não, agora a maior parte acha que ele não vai ser preso. O pessoal entendeu que o recado do Trump para o Alexandre de Moraes meio que medrou a galera, né? Eu, sinceramente, não sei se o Bolsonaro vai ser preso ou não. Tá? Até pouco tempo atrás, até antes dessa questão do Trump, eu achava que sim, que ele seria preso. Não que ele merecesse ser preso, não me entenda mal. É lógico que não tem nada contra o Bolsonaro, é um absurdo esse processo todo, merecer ser preso, ele não merece ser preso, não fez nada demais, mas eu achava que ele ia ser preso do mesmo jeito. Falei para vocês várias vezes, né? Porque toda essa montagem que foi feita foi para prender o Bolsonaro, para pelo menos, primeiro, para tentar criar aquele sentimento de que, olha só, Bolsonaro é um golpista condenado pelo STF, né? Mesmo que depois eles voltem atrás e mudem tudo, né? Mas foi golpista, tá aqui, ó, tem uma ação dizendo que ele é golpista, né? Por que isso? Porque o pessoal da oposição ficou 4 anos dizendo que Bolsonaro era golpista, Bolsonaro era golpista, Bolsonaro era golpista, e não teve golpe nenhum. No final das contas, Bolsonaro perdeu a eleição e saiu e coisa e tal. Então eles têm que achar uma justificativa para dizer que Bolsonaro é golpista, né? E da mesma forma, fazer com que ele perca popularidade, né? Uma grande ação midiática para fazer Bolsonaro perder popularidade. Mas, no mínimo, eu achava que eles iam querer prender Bolsonaro, nem que eles soltassem depois, para poder dizer que Bolsonaro é igual a Lula, que é uma outra coisa que esse pessoal adora dizer, né? Não, porque isso aqui que a gente fez foi a mesma coisa que a Lava Jato, e Bolsonaro foi preso igual a Lula, os dois são a mesma coisa, tá vendo? Não pode chamar o Lula de ex-presidiário, porque Bolsonaro também é ex-presidiário, não sei o que lá e coisa e tal. O que é um absurdo, porque eu já expliquei para vocês, a Lava Jato levou 6 anos, teve milhares de depoimentos, cadernos e cadernos de provas, várias delações premiadas, dinheiro devolvido, uma montanha de provas, reconhecimento internacional, um monte de gente foi presa até no exterior por conta da Lava Jato e coisa e tal. O caso do Bolsonaro, feito às pressas, não tem nada, uma delação do Mauro Cid obtida sob tortura, um monte de coisas que são um relatório da PF, que é uma elucubração em cima de documentos que acharam em celulares de pessoas, que não quer dizer absolutamente nada. Enfim, um processo feito às pressas, na correria. O STF está claramente correndo para condenar Bolsonaro. Então, eu achava até pouco tempo atrás que eles iam prender Bolsonaro de qualquer forma, né? Não porque ele merecesse, mas porque eles queriam de qualquer jeito. Agora eu já não sei mais, porque agora o Alexandre de Moraes certamente continua querendo prender Bolsonaro do mesmo jeito. O Alexandre de Moraes agora está em modo full prender Bolsonaro, né? Mas o resto dos ministros do STF, eu já não sei se teria tanto apoio assim, se o pessoal iria encarar essa coisa de forma razoável, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, mas eu não, assim, não descarto a prisão do Bolsonaro, não, mas eu acho que ficou menos provável agora, não pelo Alexandre de Moraes. Se depender do Alexandre de Moraes, ele prende. A questão é que, se ele prender, vai ter que passar pelos outros ministros da primeira turma, e se ele prender e depois o resto der voto contrário, vai ficar uma coisa meio estranha, né? Bom, então o pessoal essas são as duas grandes notícias no Datafolha. Quem diria que a gente teria uma Datafolha que dá notícias positivas para o bolsonarismo? Aí o que pode se entender disso daqui, né? Bom, é o que eu falo para vocês. Essas pesquisas que são divulgadas publicamente não são as pesquisas que o pessoal faz internamente. Internamente é uma coisa, divulgada é outra. Por quê? Porque o divulgado tem objetivo, meu amigo. Essas pesquisas custam caro pra caramba. Ninguém divulga informação se não tiver uma agenda por trás, se não tiver um motivo realmente para divulgar esse troço, né? E no caso aqui do Datafolha, o que me diz isso aqui é que a Folha... Será que a Folha tá com medo, cara? Será que a Folha também tá vendo a questão aí da Magnitsky, que começou a ficar medrando, resolveu botar um pé atrás para jogar uma água fria nessa história, né? Olha só, a maior parte das pessoas agora, o Brasil está dividido quanto à prisão do Bolsonaro, o negócio de prender o Bolsonaro pode não ser uma boa ideia, né? Vamos distensionar isso daí, né? Olha só, o Lula não teve efeito Canadá não, Lula, não adianta não. Eu não sei, eu estou inclinado a acreditar que é isso daí, tá? Mas realmente não sei por que o Datafolha voltou, né? Deu uma pesquisa totalmente desfavorável ao Lula e totalmente favorável ao Bolsonaro. É um questionamento, eu acho estranho. De novo, não acredito que, não, mas não, Peter, eles fizeram as pesquisas e deu o resultado mesmo assim. Meu amigo, quando eles fazem a pesquisa e dão um resultado que eles não querem mostrar, eles não divulgam a pesquisa. Eles não são obrigados a divulgar, eles só divulgam quando tem alguma agenda por trás. Aí, qual que é essa agenda, fica a cargo de vocês imaginar.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.